Boa tarde! Hoje é terça-feira, 10 de dezembro, e nós vamos falar sobre saúde bucal e também sobre os benefícios que o convívio com um animalzinho de estimação pode trazer para crianças. Vem com a gente, o programa já está no ar. Seja bem-vindo e bem-vinda, você que nos assiste na TV UFG ou que nos acompanha pelo canal da TV no YouTube. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis de pele clara, tenho cabelos escuros, longos e lisos e olhos castanhos claros. À minha esquerda está o professor Diego Barbosa, que faz a interpretação para Libras aqui no estúdio. Ele se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Nós dois estamos de pé e atrás está o cenário do Conexões, em tons de azul claro, cinza e vermelho. Também há uma tela bem no meio, onde aparecem sempre os nossos entrevistados e também as nossas matérias. Bom, e para começar, a gente vai para o nosso giro de notícias. Esse ano, o Brasil atingiu a marca de 672 mil pacientes que se tratam com cannabis medicinal. Esse número é recorde e 56% maior do que o que foi registrado no ano passado. O dado é de um anuário produzido pela Kaya Mind e divulgado agora no final de novembro. Segundo essa pesquisa, o segmento movimentou 853 milhões de reais, um aumento de 22% em relação a 2023. A projeção é que essa marca chegue a R$1 bilhão antes do fim do ano que vem. Atualmente, os pacientes estão espalhados por aproximadamente 80% dos municípios brasileiros. Bom, e o estudo sobre as escolas de educação infantil e de ensino fundamental nas capitais, que foi divulgado recentemente, apontou que 6 em cada 10 instituições pesquisadas, ou seja, 64%, estão em locais onde a temperatura é pelo menos 1 grau maior que a média da região. Além disso, em 37% desses locais, não há áreas verdes. 11% dessas escolas ficam em favelas e 6% estão em áreas de risco de desastres naturais. A pesquisa chamada O Acesso ao Verde e a Resiliência Climática nas Escolas das Capitais Brasileiras foi promovida pelo Instituto Alana e concluiu também que 270 mil estudantes em escolas públicas e privadas estão em áreas de risco climático. Na prática, isso quer dizer que crianças e adolescentes podem ter a educação básica comprometida e até interrompida por incêndios florestais, tempestades ou deslizamentos. Bom, e ainda falando sobre a realidade de crianças e adolescentes, a gente tem um assunto sério para tratar. É óbvio que o uso de eletrônicos, como celulares, computadores, está cada vez mais intenso nessa faixa etária e tem começado cada vez mais cedo, né? E isso pode gerar problemas físicos e até mentais ainda na infância. Uma alternativa pode ser o cuidado de animais de estimação, já que ter um cachorro ou um gato pode ajudar as crianças e adolescentes a desenvolverem habilidades cognitivas, motoras, sociais e emocionais, como autoconfiança, construção de vínculos afetivos e responsabilidade. Olha só. Bom, e para explicar um pouquinho melhor como isso acontece, a gente vai conversar agora com a psicóloga, a Daniela Alves, que aparece aqui na nossa tela já. Muito obrigada pela sua presença, Daniela. Seja bem-vinda ao Conexões e já solicito que você faça a sua apresentação para o nosso público cego e de baixa visão. Muito obrigada, é um prazer estar falando aqui com vocês novamente. Eu sou uma mulher cis, de pele clara, tenho cabelo castanho escuro, abaixo dos ombros, o meu olho também é castanho e eu tenho as sobrancelhas pretas e bem marcantes. Tem um sorriso bem marcante também, né, Daniela? Bom, para a gente começar falando, explica um pouquinho, primeiro,
quais as consequências de uma criança e de um adolescente ficar muito tempo nas telas? Por exemplo, vendo, seja desenhos, jogando ou conversando com outras pessoas em redes sociais. Isso pode comprometer, por exemplo, o desenvolvimento motor, pode trazer transtornos mentais e psicológicos para essas crianças. Bem, Camila, você falou tudo na verdade. Hoje, o Brasil é o segundo país que mais utiliza os meios digitais durante o dia. E esse número inclui as crianças e os adolescentes. E as consequências são bem significativas, como prejuízo no desenvolvimento cognitivo, motor, a fala, o desenvolvimento afetivo e também psicossocial. Além disso, tem prejuízos no sono e pesquisas já mostram que amplifica o quadro para aquelas crianças que já têm o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Além disso, pode ter um acúmulo até de tecido adiposo na região abdominal. Bom, e a gente apontou aqui que algumas pesquisas indicam que ter um convívio com um gato ou um cachorro pode melhorar essa situação, pode fazer com que essas crianças e adolescentes fiquem menos tempo na tela, né? Como é que isso acontece? Qual que é a importância de ter um animalzinho na família para essa criança e esse adolescente? Já que nós não conseguimos se desvencilhar tanto do meio digital, o importante é fazer com que o mundo real seja ainda mais atrativo. Então, ter um animal de estimação pode ser um nosso grande aliado, já que, além dele entreter, ele exige atenção e cuidado. E é notório a criança que convive com o animal de estimação. Ela desenvolve uma melhor afetividade, ela consegue ter maior senso de responsabilidade, ela entende melhor o ciclo de vida e morte, e ela também precisa identificar, ela melhora a identificação das suas próprias necessidades e também as suas emoções, já que ela precisa ficar observando as necessidades e as emoções do seu animalzinho. Bacana. E a gente tem que lembrar uma coisa, que a gente está falando da importância desses animais de estimação, mas ninguém deve adotar um animal de estimação só por isso, né? É importante lembrar que é uma vida que precisa de muitos cuidados, não é só para entreter a criança ou o adolescente, né? Essa criança e esse adolescente tem que ter responsabilidade também sobre esse animal, assim como a família, né? E se adotou, também não pode abandonar depois. Exatamente. Mas algo que eu quero falar para os pais e cuidadores. Não adianta ter um animal e criar aquela expectativa idealizadora de que a criança vai cuidar 100% do animal. É necessário, de acordo com a idade, estabelecer as regras e fazer com que esse cuidado do animal, esse brincar, seja supervisionado, porque a criança ela quer realmente se divertir. Então, as regras vão ser definidas por nós adultos. E é bom então que a criança participe desse cuidado. Por exemplo, caminhar quando é seguro, claro, né? Caminhar ou um adolescente com esse animal, colocar comida, colocar água, acompanhar na visita ao veterinário, por exemplo. É importante que ele perceba as responsabilidades na criação desse animal. Sim, por exemplo, de 0 a 5 anos, o importante não vai ser que a criança assuma todas as responsabilidades do animal, mas para que ela crie um senso de uma relação respeitosa, de uma relação segura com ele. A partir dos 5 anos, ela já pode começar a assumir responsabilidades mais supervisionadas, como colocar água, limpar as pequenas sujeiras. E a partir dos 11 anos, ela já consegue assumir responsabilidades ainda mais complexas, como passear em lugares seguros, cuidar mais perto desse animal, colocando água, dar remédios. E o importante com a criança é fazer com que seja uma relação segura, tanto para ela quanto para o animal, além de bastante respeitosa, né? Bom, para a gente finalizar, você falou sobre um momento de aprender também sobre a morte. Muitas vezes esse animalzinho de estimação, ele acaba falecendo, ele não vai viver tanto quanto um ser humano, né? Como lidar com isso? Como ensinar uma criança? Como lidar com a perda, que muitas vezes pode ser traumática, né? Então, a perda não é fácil nem para nós adultos, imagina para as crianças. E eu brinco com os meus pacientes, com os pais dos meus pacientes, que o motivo para se ter um animal é porque nós vamos perdê-lo, né? E a melhor forma de lidar com o luto da perda, do luto de às vezes alguma doença que o animal pode estar sofrendo,
é a gente explicar para a criança sobre o ciclo da vida e esperar com que ela compreenda as suas próprias emoções e trabalhe o que ela sentia para aquele animal e como que é o ciclo, né? Às vezes a gente precisa perder alguém para entender a importância que aquela pessoa ou que aquele animal teve na nossa vida e explicar para a criança, para o adolescente, que apesar dela ter perdido alguém extremamente importante, o que vai ficar é a saudade e os momentos felizes que nós tivemos juntos. Queria agradecer a participação da Daniela Alves, que é psicóloga, falou tão bem aqui com a gente a respeito da importância dos animais de estimação e também da responsabilidade, né, que eles exigem. Muito obrigada, Daniela. Espero que a gente possa conversar novamente em outro momento. Eu que agradeço. Bom, e a gente está falando sobre saúde nesse primeiro bloco do Conexões e o assunto agora ainda é esse. A gente tem uma pergunta para você. Você escovou os dentes hoje? É bom reforçar o cuidado, viu? Um novo estudo alerta que cerca de 44 milhões de brasileiros vão chegar no ano de 2050 sem os dentes. Bom, a gente traz mais informações sobre isso agora. Pois é, curiosamente, o Brasil é um dos países que concentra o maior número de cirurgiões dentistas do planeta. A gente tem um dentista para cada 735 habitantes, mais que o dobro recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Apesar disso, o número de pessoas que vão perder dentes por falta de cuidados tende a aumentar. Especialistas alertam que vamos chegar em 2050 com 44 milhões de brasileiros desdentados. Pensando no nosso público cego de baixa visão, vou me apresentar. Meu nome é Janaína de Oliveira. Sou uma mulher negra de pele clara, tenho olhos castanhos, meus cabelos são castanhos, cacheados na altura dos ombros. Seguindo. Sabe quando a gengiva está inflamada, bem avermelhada e até sensível ao fio dental? Com o tempo, esse problema pode ficar ainda pior. É que o tecido que sustenta o dente pode ser destruído pela grande quantidade de bactérias causadas pelo acúmulo de tártaro e placa. O nome que os dentistas dão para essa situação é periodontite, e essa é a principal causa de perdas de dentes no mundo todo. Essas informações são de um relatório publicado por um grupo de cientistas brasileiros que trabalham no exterior. Eles se uniram para fazer projeções até 2050 e observaram casos no mundo todo. O resultado foi preocupante para o Brasil. Nós somos o terceiro país com a maior proporção de pessoas desdentadas, que chegam a 22 milhões de pessoas. Mas esse número deve duplicar até 2050 por conta do aumento populacional. Diante disso, os especialistas reforçam que devemos ir ao dentista com frequência, além de escovar os dentes e usar o fio dental todos os dias. Eles dizem para não fumar, praticar exercício e até evitar álcool, para diminuir as chances de sofrer com essa situação. Para entender melhor o seu caso, consulte um profissional. Volto com vocês aí no estúdio. A gente agradece a Janaína por essas informações. Daqui a pouco a gente traz outras informações importantes para você. Tem mais conexões daqui a pouquinho, então não sai daí não. Voltamos com Conexões de hoje e agora a dica é para quem quer aproveitar o final de ano para fazer compras. As lojas da região da 44 vão abrir aos domingos até o final desse ano. O horário de funcionamento aos domingos será das 8 horas da manhã às 2 horas da tarde. Bom, e durante a semana o horário está mantido, viu? Então confere aí. Se quiser fazer compras de segunda a quarta, as lojas funcionam das 8 da manhã às 6 da noite. Já nas quintas, sextas e sábados, o horário é um pouquinho estendido, das 7 da manhã às 6 da noite. Tudo para você poder aproveitar, né? Comprar os seus presentes de Natal, alguma coisa para o final de ano também. Mas a gente sempre gosta de deixar a dica e a lembrança, né? O lembrete de que é bom não se endividar, porque o ano que vem já está aí. Bom, e agora chegou a hora de conhecer mais uma trajetória de sucesso no mercado profissional, né, de uma mulher. Dessa vez, a profissional que a gente vai conhecer é a Carla Oliveira, que é empreendedora e dona da Pretas de Barro Doceria. Rodou.
Me chamo Carla Oliveira, eu sou mulher preta, retinta, meu cabelo é crespo, tá amarrado para cima. Atualmente eu sou empreendedora e dona do meu próprio negócio, que se chama Pretas de Barro Doceria, e é uma doceria com foco no trabalho com chocolate. Depois de mais de 10 anos lecionando como professora de história, eu fiz uma transição de profissão no início de 2022. Quando a gente fala sobre chocolate, achamos que é só ir ali, derreter o negócio e tá tudo lindo e maravilhoso. Só que não, né? Existe toda uma ciência, toda uma química e teoria por trás, né, do trabalho com o chocolate. A minha experiência mais marcante foi quando eu consegui desenformar os primeiros bombons artísticos. Eu fiquei muito feliz porque foi muito investimento. Eu senti todo o investimento que eu fiz, toda a minha busca, toda a minha luta me trouxe até aqui. Então eu tive um sentimento de gratidão muito grande. E paralelo a isso, o reconhecimento das pessoas em relação ao meu trabalho. Isso enche o meu coração de alegria. Mas entender de gestão de negócios e do meu financeiro está sendo muito importante hoje para eu conseguir continuar com o meu negócio aberto. E estar perto de pessoas do mesmo ramo, né? A famosa rede de apoio, isso é muito importante também, porque quando a gente falar do perrengue, o outro vai entender. Mas quando a gente falar dessas pequenas vitórias, o nosso colega, ele vai também entender o significado disso. Muito bonita, né, a história da Carla e de todas essas mulheres que a gente tem representado aqui em diferentes áreas, fazendo diferentes atividades, mas que mostram, né, a força da mulher em atuações das mais diversas. E para fechar, uma dica para você que é estudante. Alunos de instituições conveniadas ao governo de Goiás podem se inscrever para concorrer a uma vaga de estágio. São 268 oportunidades em diversas áreas. As inscrições ficam disponíveis até o dia 13 de dezembro, então corre, né? Tá finalizando já a inscrição. E você pode se inscrever nesse portal que já apareceu aqui na tela, ó, seleção.go.gov.br. Seleção, sem tio e sem acento, sem cedilha e sem acento, .go.gov.br. O processo seletivo se dá por meio da análise do currículo escolar, que deve ser cadastrado nesse sistema no momento em que você for se inscrever. E o estudante que for selecionado vai receber uma bolsa de estágio no valor de R$1.000, auxílio transporte e seguro contra acidentes. O resultado será divulgado no dia 30 de dezembro. E lembrando que há vagas para pessoas com deficiência também. Bom, se você quiser participar do nosso programa, mandando a sua sugestão, seu elogio ou sua crítica, manda uma mensagem para a gente no WhatsApp, ou o número aqui embaixo, 629-9181-1406. Você também pode acompanhar a gente nas redes sociais. Você já segue os perfis da TV UFG? No TikTok, no Instagram, no Facebook, no YouTube, no X? Vai lá, procura a gente, começa a seguir, comenta, curta, compartilhe o nosso conteúdo e, claro, nos ajude a fazer a nossa programação cada vez mais inclusiva. Eu e o professor Diego ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua presença. A gente te espera sempre de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, aqui na TV UFG. Forte abraço. Tchau, tchau.